Boa noite, bem-vindos ao programa As Regras dos Jogos desta noite. Como sempre, temos 4 convidados, 4 advogados especialistas em Direito do Desporto e já habituais no nosso programa. José Fanha Vieira, João Diogo Manteiga, João Coluni e Bruno Alves, muito obrigada por estarem presentes. Começamos o programa de hoje a falar de motociclismo. Foi a grande polémica desta última semana, relacionada com Rossi e Marc Márquez, a disputa que ambos tiveram no Grande Prémio da Malásia e que fez com que, alegadamente, Rossi provocasse a queda de Marc Márquez na corrida, tendo sido punido de forma, com 3 pontos, que somando a mais um que já tinha, fez com que tivesse que sair da corrida de Valência na última posição. Fanha, começo por ti. Tudo isto acabou com a derrota, entre aspas, de Rossi. Portanto, Rossi não ganhou o Campeonato do Mundo, estava 7 pontos à frente de Lorenzo e não conseguiu ganhar porque partiu do último lugar por causa desta punição. Rossi recorreu ao TAS, intentou uma providência cautelar. Da providência cautelar perdeu, portanto, o que é que pode acontecer a partir daqui? Boa noite. O título está entregue? O título, efetivamente, em termos desportivos, está entregue e a sua homologação, com certeza, irá ocorrer. Para precisar, na corrida anterior a esta de Valência, houve um toque, ou seja, enquanto nas voltas finais se disputava, há um toque entre Rossi e Márquez. Entretanto, Márquez veio dizer que Rossi provocou a queda. Foi sancionado, precisamente por esse motivo, com menos 3 pontos, ao que já somava uma sanção anterior de menos 1 ponto, e ainda com outra penalização, que foi de sair do último lugar no alinhamento para a última corrida do campeonato e que iria decidir o grande vencedor. Rossi interpôs uma providência cautelar no sentido de suspender essa decisão para, posteriormente, o processo ser decidido, o processo principal ser decidido no TAS, e essa providência foi julgada improcedente. Sendo julgada improcedente, na realidade, sob o ponto de vista desportivo, ele saiu do último lugar, não conseguiu atingir um lugar final na classificação que lhe permitisse, manter a respectiva vantagem que tinha e, portanto, perdeu o título de campeão do mundo para outro colega, diga-se, da mesma nacionalidade daquele que tinha provocado ou não o acidente. É um tema que a nós não nos tem dito assim tanto, sob o ponto de vista desportivo, mas que apaixonou por essa Europa fora, em particular em Espanha e em Itália, porque suscitavam-se aqui muitas dúvidas, inclusive algumas sob o ponto de vista jurídico em relação ao que segue. Sob o ponto de vista propriamente da corrida, e os italianos dissecaram as imagens, foi dito que Márquez provocou um contacto no sentido de haver uma reação cortando a trajetória a Rossi e tendo-lhe tocado com o capacete, o que provocou uma reação do outro lado, estendendo o joelho e provocando a queda. Há imagens que vão um bocadinho, eu vi atentamente, e que vão um pouco neste sentido. Mas, sob o ponto de vista jurídico, o que nós vamos ter é um processo que, com certeza, será bastante complexo, porque o título em si, desde que o resultado seja homologado, já não pode ser retirado, mas Rossi poderá vir ter, caso faça vencimento no TAS, uma indemnização pelos prejuízos que foram causados. Agora, a outra questão que, quanto a mim, se suscita sob o ponto de vista jurídico é em relação ao próprio TAS e ao seu funcionamento. Ou seja, ao ser rejeitada, conforme foi, esta providência cautelar, o que não é fácil, diga-se, no TAS, as providências cautelares. A providência cautelar. Não há um argumento fundo em termos jurídicos, ou seja, o argumento que é utilizado é que os motivos para suspender não são atinentes face ao resultado que é visado. Ou seja, a questão não foi tanto sob o ponto de vista jurídico, mas mais sob o ponto de vista desportivo, achando que a sanção desportiva em si tinha sido ponderada, tinha sido justificada e, portanto, o prejuízo que poderia advir
não era justificável. E eu, quanto a mim, a decisão do TAS foi uma decisão eminentemente formal. E até diria, para grande surpresa, foi uma decisão pouco desportiva num tribunal que procura conciliar duas questões. Uma questão que é a parte desportiva em si e a outra questão que é a aplicação dos normativos disciplinares e regulamentares. O que significa que toda esta matéria vai ser postergada para uma ação principal, e isso também é um pouco uma novidade dentro do TAS, porque vamos ter uma primeira decisão, e eu devo dizer que isto não é muito comum. Porquê? Não é muito comum porque, por norma, as decisões cautelares no âmbito do TAS têm uma natureza distinta. Prendem-se com o continuar de uma atividade, por exemplo, um treinador ou um praticante que é suspenso e que reclama que esse é o seu único meio de subsistência e o prejuízo que implica para uma carreira que, por norma, é de curta duração, ou então porque precisamente não tem outro meio de subsistência. Exatamente. E, por norma, são concedidas. Por norma, são concedidas. Neste caso, o que estava em causa era apenas o título. E neste caso é um título. E isso representa uma novidade. E o TAS, a seguir, quem vier depois, porque obviamente não podem ser os mesmos árbitros, quanto a mim, os mesmos árbitros que julgaram improcedentes a providência cautelar, terão que ser outros árbitros designados pelas partes e que podem vir a ter um entendimento diferente. E essa matriz não é usual no TAS, porque, por norma, os próprios árbitros que estão designados para um processo, quando há um pedido cautelar, são os mesmos que vão decidir depois a ação principal. Nós já tivemos alguns casos, até em Portugal, eu recordo-me, por exemplo, e foi um processo onde intervim, com o processo Carlos Queiroz, onde Carlos Queiroz tinha sido suspenso e veio precisamente solicitar ao TAS, exatamente, solicitar ao TAS que essa suspensão, entre aspas, fosse suspensa, porque se tratava do exercício da sua profissão e, obviamente, que esse exercício não causaria nenhuma perturbação ao normal desenrolar do processo. E, nesta altura, na altura que era a Autoridade Antidopagem de Portugal que estava em causa, não se opôs sequer a que essa providência fosse concedida. De maneira que há aqui, nesta situação do Rossi, uma situação que não é muito conforme e mais própria, diria eu, até dos tribunais comuns, no julgamento das providências cautelares e depois das ações principais. Agora, quanto a mim, este processo irá para uma ação principal, como é óbvio, e aí, mesmo que sob o ponto de vista desportivo não haja consequência nenhuma, se houver sob o ponto de vista financeiro, será sem dúvida muito grave. Era o que eu ia perguntar agora ao João. João, para quando é que achas que pode haver uma decisão relativamente a um processo principal num caso deste? Não, tratamos de um processo ordinário, voltamos a ter aqui, em provocar a semelhança daquilo que acontece com a DOEN, não há, o que está estipulado é normalmente até 12 meses, portanto um ano, correspondente ao equivalente a um ano, mas não há essa obrigatoriedade. No próximo Campeonato do Mundo ainda não haver decisão em relação a esta ainda por cima agora nem sequer há aquela urgência que a providência cautelar que foi intentada, aliás foi proposta por ele, que não houve esse provimento. Uma coisa curiosa também que eu tive a oportunidade para ler, pelo menos no comunicado que foi publicado pelo TAS, dá ali a entender alguma empatia pelos argumentos da própria direção do GP da Malásia. Ou seja, a atitude do Rossi foi perfeitamente e plenamente condenada e, portanto, eles, de alguma forma, retratam isso e, portanto, até dá a entender que, de facto, não parecia ter grande escapatória para o Rossi. E também um dado curioso, que o próprio Jorge Lourenço, neste caso foi quem ganhou o campeonato e foi o atual campeão, também pediu a sua participação por escrito e que foi aceito uns dias antes da decisão. Não sei se com alguma... Não sabemos o que dizia, porque nós não... Sim, não sei se com alguma... não diziam o que é que... A questão é esta, ou seja, basicamente, para além do plano jurídico, há aqui uma questão desportiva também bastante interessante. Afinal de contas, este tipo de desporto motorizado, que é o desporto mais antigo motorizado, é ou não uma competição de equipas? É que isto deixa aqui alguns pontos bastante interessantes para se pensar, porque, de facto, reparem,
Sim, Marc Marques, curiosamente, é da equipa de Rossi. Não, o Rossi é da equipa do Lourenço, da Yamaha, e o Marc Marques é da Honda. Mas, segundo, eu tenho vindo a mostrar alguma atenção há uns anos, porque aliás, o Rossi se tem vindo a queixar já há algum tempo, não é de agora, desde o Grande Prémio da Austrália, é que há ali algum conluio entre os espanhóis, literalmente, numa questão de nacionalidade, não se sabe porquê, não sabe o que é que se passou. E, entretanto, esta picardia que existe entre eles os dois, nomeadamente o Rossi e o Marques, vem já de algum tempo, porque até, salvo erro, foi no Grande Prémio da Malásia, o Rossi descreve a forma como o Marques prestou a sua postura naquele campeonato. E, basicamente, o que ele disse, literalmente, até numa entrevista que está gravada, é que o Marques limita-se a defender, o que é altamente contraditório, porque limita-se a defender alguém que não é da própria equipa dele. Portanto, é uma Honda versus Yamaha, o que deixa ali alguma coisa estranha a parar no ar. De facto, depois também temos aqui uma situação em que, eu não quero acreditar que em 2016 o Rossi e o Lourenço fiquem na mesma equipa da Yamaha. Né? Portanto, isto são coisas bastante interessantes. Vocês virem até o percurso dos últimos grandes prémios, desde a Austrália em que isso acontece. É em todos os desportos motorizados, quando existem dois galos no mesmo poleiro, não é fácil. Mas é interessante também, essa estratégia de equipa deixa de existir. É interessante lembrarmos que já no Grande Prémio de São Marino, o Rossi já tinha sido penalizado, por isso é que ele também partiu agora. Já tinha um ponto. Já tinha menos um ponto por causa disso, por conduta irresponsável, portanto, já relativamente ao Marques. Há ali, de facto, uma picardia que já há algum tempo não se percebe ou não se consegue chegar ao epicentro da situação. O Marc Marques põe assim em risco a sua integridade física. Mas há uma coisa, há um aspecto bastante importante, agora sim a nível jurídico, que é a questão, o que é que faz uma direção de um Grande Prémio. Quando acontece aquele incidente entre o Rossi e o Marques, em que ele cai, a direção do Grande Prémio da Malásia também não fez nada. Portanto, havia a necessidade, entendo eu, de pelo menos existir ali uma participação, um inquérito, seja o que fosse, e suscitado pelas duas equipas. Tanto a Yamaha como a Honda, tanto as duas entidades, pediram e requereram que fosse feito um inquérito, não fizeram absolutamente nada. E, portanto, houve, claro, ali um aumento da tensão entre os dois, mas não um aumento da tensão entre as duas equipas, o que também é particular e é estranho também de se notar. Portanto, parece-me a mim que algo, sem dúvida alguma, podia ter sido feito. Agora, concretamente, relativamente ao processo do Rossi, não me parece, primeiro, que tenha muito pernas para andar, pelo menos, não vai ser um processo de solução fácil para já. Que não vai ter razão. Acho muito difícil conseguirem, de alguma forma, ir ao encontro daquilo que ele pretende, com uma ação desse género. E honestamente... É difícil provar que houve alguma investigação. Porque o próprio Rossi é que também é possivelmente o maior prevaricador deles todos, não é? Foi quem causou mais, à partida, quem causou mais danos no âmbito de toda esta situação e, portanto, não me parece que tenha grande saída. João. Boa noite. Caso o Rossi efetivamente ganhe a ação, apesar do João já nos ter dito que não está convencido que isso venha a acontecer, o que é que pode acontecer? O que é que Rossi pode pedir? Já perdeu o campeonato, não existe reposição da questão desportiva, é impossível. O que é que pode pedir? Em termos teóricos, teria direitos, eventualmente, e poder-se equacionar uma indemnização. E a quem por podia danos, pedir essa indemnização? Ao Grande Prémio? À organização do Grande Prémio? À FIM. Era a única maneira que eu via como... Não ao Tribunal Arbitral. Não, o Tribunal limitar-se-á a dizer se tem ou não razão. Agora, voltando um bocadinho à questão da Providência, a Providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto tem como pressupostos os mesmos que os dos tribunais comuns. Ou seja, haver que nós em direito chamamos de perigo in mora, que é, se não se decidir, o facto de o processo principal não se decidir a tempo suficiente de dar uma resposta adequada a um litígio, uma aparência de direito, ou seja, entender-se que a pessoa tem alguma razão na ação principal futura que pretende intentar, e um juízo de proporcionalidade, ou seja, que a decisão que se venha a tomar, o pedido da providência cautelar, aquilo que se pede seja que não crie demasiado danos a terceiros, seja adequada a dar resposta ao que se pretendia. E eu, não conhecendo e admitindo, lendo um comunicado, que não há nenhuma explicação clara, há apenas uma referência ao facto de nenhum dos pressupostos em geral não se verificarem, eu olho para os factos que nós temos
conhecimento, e atenção, e falo só daqueles que temos conhecimento, e parece-me que o Periculino de Mora, a necessidade de uma decisão rápida havia, é evidente, está verificado. A aparência pelo direito vou deixar para o fim, e a proporcionalidade. E eu, quanto à proporcionalidade, e pegando um bocadinho naquilo que o Fanha Vera estava a dizer, parece-me evidente, pelo menos aos meus olhos parece-me claro, que se o Rossi não tivesse sido penalizado, ou seja, se tivesse garantido a suspensão da decisão da Federação, e ele tivesse partido do lugar que coubesse consoante a qualificação. Mas isso é importante, que lhe coubesse. Que lhe coubesse, ele não ia partir de nenhum lugar específico, até podia partir de um. Exatamente. Que lhe coubesse. Imaginando até, ganhava pole position e partia em primeiro lugar. Até vinha a ganhar a corrida, ou vinha a ganhar o Campeonato do Mundo, ficando em segundo e o Lourenço em primeiro. Se depois, mais tarde, o Tribunal viesse a decidir que o Rossi não tinha razão, o título era atribuído ao Lourenço. E o assunto ficava resolvido. Ou seja, o prejuízo que se causaria com uma má decisão da Previdência Cautelar sendo decretada era menor do que não existia. Não era idêntico. Não existia, não há, na minha opinião. Não há Porque prejuízo. depois, o único prejuízo seria, eventualmente, durante os tempos, o Rossi entender que era campeão do mundo e as pessoas ficarem ofendidas por ele ter ganho, por o Lourenço ter ganho. Para as duas partes, quer dizer, Agora, não me parece. Não, a única questão é, da forma como foi decidido, não há possibilidade, ainda que o Rossi venha a ter razão, que lhe se atribuído o Campeonato do Mundo. Se tivesse sido feito o contrário, haveria. E isto faz-me pensar o quê? Que não foi nem na proporcionalidade, nem no Periculino de Mora que a Previdência Cautelar não obteve provimento, foi na aparência de direito. Ou seja, a minha interpretação é que o juiz-árbitro, e foi um juiz-árbitro único escolhido pelas duas partes, que decidiu esta Previdência Cautelar, o juiz-árbitro entendeu que dificilmente o Rossi obteria provimento de uma ação principal. E é por isso, parece-me, atenta à realidade, que não conferiu a Previdência Cautelar. Aliás, veja, para além do exemplo que o Fanha deu, do Carlos Queiroz, no sentido de que tinha sido suspenso 6 meses e, portanto, pediu para que essa suspensão ficasse suspensa até uma decisão final, dizendo para efeitos de punição é igual a ser suspenso agora ou, no final do processo, ficar 6 meses suspenso e assim for entendido, o que não aconteceu. E, portanto, se tivesse sido suspenso 6 meses, chegava ao fim do processo, tinha ganho e tinha a mesma ficado suspenso 6 meses, o Fernando Santos aconteceu exatamente o mesmo. Exato. Foi suspenso por 8 jogos e pediu que essa suspensão fosse suspensa à espera de um resultado final, o que lhe permitiu ir para o branco em determinados jogos, que não teria conseguido. Correndo o risco de, se por acaso não tivesse certo, sido... mas a verdade é que se não tivesse feito isso... Isso não são só vantagens, as pessoas também sabem que estão a correr o risco. Claro, mas só faz quem acha que tem fundamento para o fazer. Razão. Sendo que, se o Fernando Santos não o tivesse feito, teria ficado não sei quantos jogos suspensos, provavelmente mais do que aqueles que acabou por cumprir, foi e, portanto, foi reduzida. A pena. Portanto, perante tudo isto, a verdade é que, se agora o Rossi obtiver ganho na sua causa, o Campeonato do Mundo não lhe vai ser atribuído. Porque ninguém pode dizer o que é que aconteceria na corrida se ele tivesse partido de um outro lugar qualquer. E eventualmente vai ter que ser ressarcido em termos financeiros. Mas não será a mesma coisa para um atleta. Até porque não me parece claramente que a questão que lhe interessa fosse a do dinheiro. Fosse essa, claro. Bruno. Boa noite. Eu, por acaso, concordo aqui com as palavras do João e vou um bocadinho mais longe. Eu estranho muito esta decisão do TAS e, sim, honestamente, apesar do TAS nas suas divulgações breves não divulgar os fundamentos, portanto, eu acompanho o João, que terá sido, eventualmente, aqui pela questão da aparência do direito. E quanto a esta aparência do direito, eu tenho muitas dúvidas que não tivesse sido dado provimento a esta providência. E, naturalmente, não conhecemos todos os factos, mas eu acho que há aqui uma questão que é importante analisar, isso na imprensa saiu e saíram diversos vídeos sobre isto, que é também a prestação do Marques antes de ter acontecido este contacto que alegadamente foi provocado pelo Rossi. Desde há 7 grandes prémios. Mas eu até me reporto este último da Malásia. E há um vídeo disponível na internet que é possível ver o Marques, já há não sei quantas voltas atrás, a cortar diversas trajetórias ao Rossi. E, portanto, para além disto, no próprio embate,
também há quem defenda que foi o próprio Marques que Quem primeiro provoca. As o imagens não são capacete. claras, depois aparece uma imagem do helicóptero que dá aqui Mas há uma imagem, diferente. Bruno, há uma imagem pormenor que mostra o Marques a encostar o capacete à perna e o ato, que eu não vou dizer que é um ato reflexo, porque seria um bocadinho abusivo, do Rossi, efetivamente a afastá-lo e provocando-lhe a queda. Mas no fundo, eu queria só... atenuação, não? Com certeza. E, portanto, ele leva aqui, eu já tinha, de facto, como já se disse, ele já tinha aqui um ponto de penalização e só a partir dos 4 pontos de penalização é que a sanção equivalente é automaticamente sair do último lugar. Portanto, o órgão disciplinar da Federação Internacional de Motociclismo aplica aqui uma pena de 3 pontos por este incidente. E é aqui que eu tenho muitas dúvidas que não pudesse ter sido aplicada uma pena ligeiramente diferente e que não fosse justificável uma pena diferente. Até porque, de facto, um dos outros pressupostos da Previdência é a questão do prejuízo irreparável. Como o João falou muito bem, quer dizer, esta situação, ao decidir desta forma, o TAS, de facto, criou aqui um prejuízo irreparável. Ou seja, aquilo que se pretendia evitar, que o TAS deveria, no meu entendimento, ter tido esse cuidado, seria não provocar esse prejuízo irreparável. E ao decidir desta forma foi precisamente o que fez. Portanto, eu acho que até, como o Fanho há pouco referiu, e até por se tratar de um tribunal arbitral do desporto, devia ter esta sensibilidade especial para não prejudicar desta forma uma competição. E eu, por acaso, até gostava de ter começado por aí. Eu acho sempre muito interessante nestes programas, quando nos desviamos um bocadinho de futebol e quando falamos de outros desportos. E o motociclismo, embora em Portugal recentemente até tenha passado a ter um interesse renovado pela prestação do nosso piloto, do Miguel Oliveira, mas pronto, não é por tradição um desporto muito acompanhado pelos portugueses, mas por este mundo fora é um desporto com muita audiência e os fãs do Rossi são imensos por esse mundo fora. E portanto acho, honestamente, que o TAS, que tinha este poder nas suas mãos, deveria... reiterando sempre que não conheço todos os factos em profundidade, nem tenho acesso às peças, etc., mas de uma visão geral, parece-me que o TAS deveria ter tido esta sensibilidade e deixar a decisão de fundo, naturalmente, porque é assim que resulta, para final, mas nesta apreciação cautelar deveria ter dado provimento, no meu entendimento, à posição do Rossi. E gostava de acrescentar também o seguinte, que é chamar a atenção para o juízo público, e eu penso que esta parte, escapando ou saindo um bocadinho fora do direito, mas o senso comum também nos dá algumas luzes no Foram direito. Impressionantes aquelas imagens em Espanha. E chegarmos em Espanha, Lourenço a ser campeão em Espanha, com o Lourenço a ser campeão em Valência, vaiado, com o rei a assistir, numa multidão cheia de espanhóis, a assobiarem o piloto que ganha e é espanhol em prol de um italiano, eu acho que isto tem que dizer muito daquilo que foi a justiça neste caso, e acredito que a grande maioria dos amantes do motociclismo não concordou com esta decisão. Claro que todos nós sabemos que o direito não deve seguir as paixões, mas, reitero, isto não é a decisão final, como já disseram aqui, e bem, isto não é a decisão... Mas a desportiva acabou por ser. Sim. Precisamente. E, portanto, eu acho que o TAS aqui decidiu mal. Decidiu mal. Eu acho que o TAS deveria ter dado provimento a esta... O facto de Lourenço ter sido ouvido, a que título é que foi ouvido? É uma possibilidade É um interesse direto. Ele solicitou a sua atuação por escrito, foi negado numa fase inicial. Na primeira parte. E é depois de um árbitro a quem estava designado o caso ser dado a possibilidade de as duas partes envolvidas, a Federação e o Rossi, se pronunciarem sobre a possibilidade de o Lourenço também poder ter intervenção no processo. Ambas as partes, curiosamente, admitiram essa possibilidade, não nada viram contra, e ele pronunciou-se por escrito no processo. Portanto, de ambas as partes, quer da parte do Rossi, quer da parte da Federação, foi considerado que não haveria qualquer problema em que o mesmo participasse e acabou por ter essa intervenção. Agora, o Lourenço é parte interessada. Não, claro, exatamente. É parte interessada, mas não é uma parte envolvida. Indiretamente. Não necessariamente dependendo. Imagina, nós não tivemos acesso, nem temos acesso às peças, mas imagina... Graças a esta... Ou não, não sabemos, se calhar o Lourenço tinha sido campeão na mesma, não tinha havido sequer... Isso nunca saberemos. Basta pensar que o Rossi, se calhar, eventualmente, a previdência cautelar,
faz já uma descrição da postura do Marques relativamente em defesa da Honda. Terá feito, aí já é uma terá parte feito, mais que interessada eu acho para quase poder tão ser grave ouvido. como aquilo que se passou no Grande Prémio anterior foi neste Grande Prémio ter ficado claro que os dois pilotos espanhóis estavam em segundo e em terceiro lugar, o Marques e o... Agora está-me a faltar Lourenço. Não, O terceiro. o que ficou Da em Honda, terceiro ou da Honda, classificado. O terceiro foi Mas pronto, o Pedrosa. Dani Pedrosa. Pedrosa, nenhum deles ter feito nada para ultrapassar o que estava em primeiro lugar. Coisa, aliás, que o próprio Lourenço admitiu no final, dizendo que, Mas o Lourenço defendendo que se fosse italianos tinha acontecido o mesmo. Mas o Lourenço era Portanto, isto foi normal não assumido. fazer Foi uma isso. estratégia perfeitamente assumida. Eu não assumo como estratégia, mas de facto, Há aqui uma não questão, quiseram e há atacar. bocadinho está- O Lourenço é que estavam é a uma falar desta estratégia e questão não e para vale a mim pena também atacar porque o lugar está conservado. Não, mas o Pedrosa, E o título também não é está. isso, mas o Pedrosa e o Marques teriam interesse em ficar em primeiro lugar. Claro. Naquele grande prémio. A questão é que se tivessem ficado em primeiro lugar, Mas esta questão- teria sido bocadinho, diferente. eu já- Esta Agora questão que o estava só a João chamar a levantou, atenção. deixa-me dizer, esta questão que o João levantou é particularmente interessante. Até que ponto é que nestes desportos o facto de existir uma equipa, na realidade era não é aí- uma equipa e não um conjunto. Não, mas a Era questão aí que eu é, ia a nacionalidade, própria Honda não Mas- poderá mas- perguntar aos essa seus era pilotos precisamente porque a é que eles questão. não atacaram o primeiro lugar, porque é que não tentaram Sobretudo, ganhar a corrida. eu não sei. Não sei estratégia, qual é que é o vínculo, isto em termos, Não, mas da Honda não há de O segundo e ser. o terceiro em termos são um da Honda, bocadinho não mais é? jurídicos, Porque é eu não que sei atacam qual é o piloto da vínculo Yamaha? que ligará É que uma já tinha assegurado o título. o Marques à Ok. Honda. De- Mas de equipas. qualquer das formas, não podemos esquecer que a Honda A Yamaha já patrocinará já o tinha Marques assegurado. e, portanto, tem uma série de despesas Sim. associadas e contratos de publicidade, etc., para que o Marques consiga o maior lugar possível. E, portanto, quando o próprio piloto, de uma forma, penso eu, não quero intencional. acreditar que estejamos aqui a falar de um acordo parasocial entre a Honda e a Yamaha, mas, portanto, quando o próprio piloto, por uma Parece questão um de bocadinho nacionalidade, eu também acho isso, mas, portanto, acredito mais que foram esta os questão da dois. Nenhuma das nacionalidade marcas tenha é convencido. espanhola, portanto aí não haveria. Mas, quer dizer, eu tenho dúvidas, isto do ponto de vista jurídico, que a própria Honda, se assim o entendesse, até que ponto ela não poderia avançar judicialmente contra o próprio Marques uma ação de Um dos grandes O patrocinadores mais por importante acaso, é ver um dos grandes se por acaso o patrocinadores Lourenço não é ficar na Yamaha, se não vai para a Honda. É que nós temos que olhar para as duas. Isso é que vai ser interessante reparar. Para a Por nacionalidade acaso também das o duas Lourenço não vai parar na marcas, Honda. é para percebermos que a nacionalidade das duas marcas não permite, nem está no seu ADN cultural, esse tipo de discussão. Porque E marcas muito já menos veio uma explicar discussão que em não público. atacaram mais porque ficaram com medo que o pneu dianteiro. Pois. Dará Não, mas eu continuo a debater esta questão, de facto. O painel que vai decidir este caso tem, para além de ter que, obviamente, analisar o mérito da questão e ter que preferir uma decisão de acordo com o direito, que eu não duvido que o fará, mas vai ter uma pressão tremenda. Claro. Porque imaginem o que será. E a pressão será no sentido de dar razão. De dar razão à Federação. À Federação. Neste momento, o Sou Campeonato pena do Mundo de está criar atribuído. aqui todo um- Imaginem claro. o que será neste momento virem dizer. E quase até para O Rossi tem defender, razão. e Claro quase que até sim. para defender o próprio árbitro Claro. que decidiu esta providência. Não, Sim, para seguir, claro, claro, claro. para Mas seguir isso a linha, é para uma seguir a situação linha que extremamente já complexa. Por isso é que isto é uma decisão contrária àquilo que é habitual Não está. no Tribunal. No Não faz tribunal, sentido. por isso é que eu suscitei essa questão. É porque quando nós olhamos para... Isto levanta-nos uma questão acerca dos tribunais arbitrais e do seu funcionamento e muitas vezes naquilo que é a aplicação da justiça. E nós que estamos agora a começar também com o Tribunal Arbitral do Desporto em Portugal, enfim, até com situações muito mais precárias do que uma instituição que já tem uma tradição, mas é bem verdade que aquilo que eram os temas de decisão que naturalmente iam ao Tribunal Arbitral de Lausanne, do Desporto de Lausanne, têm estado a evoluir. E se nós nos começarmos a recordar, eram questões jurídicas puras que lá iam. E agora não. Portanto, nós afastamos-nos dessas questões jurídicas puras, basta lembrarmos também do caso, que ainda está pendente do Sporting com o Doyen, para percebermos que isto, quer dizer, não é uma questão desportiva pura, de uma sanção aplicada e do recurso, são outras decisões que vão muito além É um sinal que o direito de justiça está daquilo. cada vez mais abrangente. Exatamente. Mas isso também nos levanta uma questão, até que ponto é que estas entidades e este retirar da esfera dos tribunais comuns destas matérias, ou de todas as matérias, só porque tem a palavra desporto envolvida, de alguma forma garante que haja justiça.
Eu tenho algumas dúvidas, porque tenho algumas dúvidas, como já tive antes, devo dizer. Mesmo em Portugal, em algumas matérias que estavam deslocadas, mas que até funcionaram bem. Por exemplo, na área do trabalho, do direito do trabalho, mas onde o legislador procurou acautelar entre aquilo que eram os direitos que eram disponíveis e, portanto, poderiam ir a uma comissão arbitral paritária e aquilo que eram direitos indisponíveis e que tinham que ir aos tribunais. Mas esse e é isso esse esbatimento que está a desaparecer. Isto, quanto a mim, levantam questões em Portugal, mas que podem ir mais, até porque o Tribunal Arbitral também, muitas vezes, tem que decidir qual é que é a jurisdição legal que vai aplicar. Claro. E entre nós, eu confesso que tenho muitas dúvidas quanto à constitucionalidade tudo de passar para um tribunal arbitral só porque está lá a palavra desporto envolvida. Há um conjunto de matérias que eu tenho muitas dúvidas que possam ser deslocalizadas dos tribunais comuns. Sim, vamos ficar a acompanhar este caso. Temos um ano para saber a decisão do Tribunal Arbitral de Desporto. Agora temos que interromper, vamos para intervalo, voltamos dentro de momentos para a segunda parte. Boa noite, estamos de regresso para a segunda parte do programa As Regras dos Jogos. Temos, como sempre, 4 convidados, 4 advogados especialistas em Direito do Desporto e já habituais no nosso programa. José Fanha Vieira, João Diogo Manteigas, João Cluny e Bruno Alves. Muito obrigada por terem vindo. Estivemos na primeira parte a falar de motociclismo, na segunda parte falamos ao tema mais habitual, ao futebol e concretamente ao Barcelona. O Barcelona pode enfrentar sanções bastante duras, como perder pontos ou ser expulso da Liga dos Campeões, por causa das bandeiras independentistas que se têm distribuído à entrada dos jogos e que se têm visto durante as partidas do Barcelona na Champions League. João, agora começo por ti. O Barcelona já foi punido 2 vezes, em 30 mil euros e 40 mil euros. Já existe até um grupo de sócios que pediu ao Presidente para que deixem de distribuir estas bandeiras. O que é que está aqui em causa? A UEFA poderá agora aplicar o artigo 14.7 do Código Disciplinar, que considera, no fundo, estas atitudes uma campanha ideológica, política e deixa de ser deixam de ser considerados como incidentes apenas pontuais. Sim, bom, antes de mais... Podemos ver mesmo o Barcelona afastado da Champions League? Bom, isso é uma questão que, e nós próprios aqui também estamos agora com uma luta desse género, mas já relacionado com adeptos não político, mas uma questão de explosivos e tarjas, etc., ao nível dos adeptos mais fervorosos, mas a verdade é que o desporto, e isso existem praticamente todos os regulamentos, tanto a nível europeu como nacional, não podem utilizar o desporto. O desporto não pode ser utilizado como veículo para questões ou ideologias políticas, nem religiosas, etc. E, portanto, a partir do momento em que no jogo contra o Bate Borisov foram distribuídas mais de não sei quantos milhares de bandeiras relativamente à independência da Catalunha, a partir desse momento a UEFA entendeu que já não se trata de uma questão ofensiva por parte dos adeptos ou de um determinado grupo de sócios, mas sim uma intenção clara por parte do clube, eventualmente. Aqui não me parece ser possível conectar à Federação, mas também eventualmente a responsabilidade da Federação, em permitir... Mas isso qual é a intenção? É o Barcelona pressionar a Champions League para, em caso de independência da Catalunha, poder continuar a jogar na Champions League? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito perfeitamente que a intenção tenha sido claramente de manifestar mais o apoio à independência da Catalunha. E aproveitar estes jogos com mais dimensão. Sim, com plena consciência da projeção internacional que aquele jogo tem, com plena consciência também de que iria incorrer em sanção disciplinar por parte da UEFA por ser um jogo da Liga dos Campeões, e achei interessante e até justo da parte da UEFA, a verdade seja dita, passar-se então de uma mera aplicação de uma sanção disciplinar, neste caso, disciplinar desportiva, se quiserem, do ponto de vista do adepto, dos insultos, basicamente, aos gerais, como quiserem, dos adeptos, para passar aqui por uma vertente mais
atentadora da dignidade humana. A grande dificuldade que existe aqui, a meu ver, a nível jurídico, reside no próprio artigo 14 que o Regulamento Disciplinar da UEFA tem e que basicamente tem, eu entendo, tem uma grande estrinça, ou seja, os 2 primeiros números desse mesmo artigo, o artigo todo fala nos insultos à dignidade humana. Só que há aqui uma grande diferença, porque o primeiro refere-se a uma pessoa singular. Quando uma pessoa singular atenta à dignidade humana. É mais difícil quando nós passamos para as pessoas coletivas, neste caso os clubes ou as associações. O que é que eu quero dizer com isto? Uma coisa é um clube ser punido porque um adepto desse clube ou um sócio desse clube, eu vou dar um exemplo, se calhar, tentar ser mais prático, mas ainda que seja difícil. Um adepto, ou existem confrontos entre adeptos por questões religiosas, sei lá, uma questão de ética, de raça, canos xenófobos, como já aconteceu e como os clubes são punidos. Outra coisa é uma manifestação política. Nós tivemos, por exemplo, o caso do Guardiola. O próprio Guardiola foi punido também por manifestar politicamente a independência também da Catalunha, quando apareceu numa conferência de imprensa com uma t-shirt de apoio à independência da Catalunha. Mas o que é verdade é que e voltando aqui um bocadinho atrás, relativamente ao artigo, o que o artigo diz basicamente, no caso de existir este tipo de ofensa por parte de pessoas singulares, existe, no mínimo, numa pena disciplinar aplicada ao clube, de 10 jogos à porta fechada. Portanto, aliás, e até se for um jogador, existe aqui a possibilidade de suspensão de pelo menos 10 jogos, ou de um determinado período de tempo. Mas se for por questões relacionadas com a política, metem tudo dentro também do mesmo saco. E, portanto, pode ocorrer-se aqui, ou pode dar-se a situação de o Barcelona, pelo menos um jogo à porta fechada, ter que jogar à porta fechada. E depois, se assim for reincidente, a multa é superior, vai-se aplicando e vai-se aumentando. As multas aplicadas até agora foi uma de 30 mil euros, outra de 40 mil euros. Ora, isto para o Barcelona na Liga Milionária não é nada. A questão que eu entendo relevante aqui é até que ponto é que nós entendemos, no direito no geral, uma ofensa à dignidade humana, conseguimos incorporar aqui uma manifestação política, uma ofensa à dignidade humana. A grande diferença é esta. É que uma coisa é ser sancionado efetivamente por ter existido atos que são altamente danosos e que são inquestionavelmente passíveis de ilícito disciplinar. Violam as regras Violam tudo e mais alguma coisa. Agora, aqui a questão é até que ponto é que não deveria existir, no seio do próprio regulamento disciplinar da UEFA ou da FIFA, ou de outra entidade qualquer internacional desportiva, uma independência relativamente aos casos de manifestação política. Porque parece-me também um pouco desprovido de senso e não me parece que tenha grande lógica de estar a incluir tudo no mesmo saco. Portanto, eu não consigo conceber, perdoe-me, se calhar também... Seja uma ofensa contra a dignidade humana. Sim, eu não entendo, políticas à parte, se calhar também não sou um fervoroso adepto das políticas e portanto, deste tipo de não movimento... Não tens nenhuma causa independentista dentro de ti? Não tenho, mas também não o vejo... Bom, as pessoas que são pertencentes à Catalunha e que são defensoras de uma Catalunha independente e que manifestam isso, ninguém me pode proibir de entrar dentro de um estádio com uma t-shirt, por exemplo, que apoia a independência da Catalunha. As t-shirts não se veem como se veem as bandeiras. Sem dúvida. E aí é que está a grande questão. Porquê? Porque o clube permitiu, estamos a falar de 20 e tal mil bandeiras, se não estou em erro. Portanto, há claramente um apoio por parte do clube aos adeptos para se mostrarem naquele jogo relativamente a isso. E aí sim é aplicável, sem dúvida alguma, este artigo. Agora, eu entendo, a meu ver, como é um caso que está a tornar cada vez mais envolvido e cada vez maior, e está a alargar-se para o desporto, coisa que aí eu concordo não deve existir, porque o desporto não deve ser utilizado como veículo, seja para o que for, muito menos política, ou utilizar-se o desporto relativamente a isso. Parece-me também algo exagerado esta eventualidade de punição por conta disto. Mas a verdade é que o artigo assim o prevê e o regulamento disciplinar da UEFA é ok. Portanto, não há outra forma de punir sem ser através deste meio. Zé, a tua opinião, concordas com o João? Em parte, outra parte não. Bom, em primeiro lugar, parece-me que a UEFA, ao estar a tomar a posição que parece querer tomar, está a fazer política. E, portanto, a própria UEFA deve-se começar a autossancionar. Na realidade, nós não estamos a falar aqui em circunstâncias nenhumas de atentados à dignidade humana. Quando nós falamos num atentado à dignidade humana, estamos a falar de uma ofensa àquilo que são princípios gerais do direito humano. Ou seja, é uma ofensa em Espanha, como é em Portugal, como é na França, como é na Inglaterra. Xenofobia, e não quer dizer que sejam só incitamentos à violência, o apoio, por exemplo, se nós estivéssemos perante determinados grupos
que são classificados como terroristas, não obstante pugnarem pela autodeterminação de um determinado território, recorrem a meios violentos, aí sim temos uma ofensa claríssima àquilo que são os princípios da dignidade humana. Essa parte eu concordo. Essa parte eu concordo. Na parte que eu não concordo contigo, João, embora, obviamente, esta distribuição das bandeiras seja quase oficial, é paraoficial, por assim dizer, é um exercício de liberdade. E é um exercício de liberdade que Mas não deixa de ser uma não campanha pode ser política. punido. Mas a política e o desporto nunca tiveram afastados. Mas supostamente estão. Pelo Nunca Código tiveram Disciplinar. afastados. E a UEFA, que é tão zelosa, na realidade, é zelosa apenas por um motivo. Então estás a dizer que se devia alterar o Código Disciplinar? Não, o que eu estou a Ou que não se deve dizer aplicar o é que a Código UEFA Disciplinar. está a fazer um favor à Real Federação Espanhola de Futebol. Mas concordas que a verdade é que é explícito o O artigo é 14.7 claro. em que diz que não pode haver qualquer tipo de manifestação política nos jogos de Não futebol. pode haver nenhuma manifestação política. O facto de eu levar uma bandeira independentista, para quem conhece bem a Catalunha, nos Jogos do Barcelona, na altura do Franco, era o único sítio, era no estádio do Barcelona, em que se podia falar catalão e onde se podia levar uma bandeira. E mesmo assim haviam muitos que eram mortos. Isso é que é política. Eu não sei se a UEFA é defensora deste limite de intervenção. Não me parece, Não estamos a embora falar a UEFA também não do seja limite conhecida particularmente pela democracia, nem por pugnar por grandes princípios de democracia, pelo menos internos. Portanto, estas mensagens, obviamente que têm um objetivo, que é utilizar a força que o futebol tem no âmbito de uma aspiração que é legítima. E esta parte do ser legítimo, porque há um referendo convocado, é que eu não percebo qual é que é o problema da UEFA. Não percebo, muito sinceramente. A UEFA diz, nos nossos jogos não há mensagens políticas. Bom, mas o que é uma mensagem política? Não, isto é claramente uma mensagem política. Oh, Patrícia, mas o que é uma mensagem política? É uma mensagem política. Para quem? É uma independência. Mas para quem? Para a UEFA? Não, para os É uma questão que suscite, é uma questão que suscita para a UEFA, Catalunha. mas é uma questão que suscita a UEFA. Quer dizer, a UEFA diz, o futebol não pode ser utilizado para mensagens políticas, não é? Pode ser utilizado para outro tipo de mensagens. Em qualquer sítio do mundo. Ou melhor, e com até qualquer- pode, desde que a UEFA o autorize. Nós temos jogos, temos a utilização de determinados, e a própria UEFA também já o fez, contra o racismo, etc. Isto também é uma mensagem política, tal e qual. Mas essas são autorizadas. Então o problema não é a mensagem política. Não, é a mensagem política não autorizada que está O aqui. problema... Bom, mas então Não, começamos a as cair numa mensagens situação um contra o bocadinho racismo- particular. As mensagens contra o racismo não são mensagens políticas, são mensagens humanas. E então, mas esta mensagem, acho eu que não viola nenhum princípio de direito humano. Não, mas viola o 14.7. Na perspectiva, mas para violar o 14.7 tem que violar estes princípios do direito humano. Não. Se não viola, porque é que a UEFA diz que viola? João, tua opinião. A minha opinião, em primeiro lugar, eu tenho ideia, posso estar enganado, mas tenho ideia que a condenação do Barcelona, pelo menos num dos casos, não foi pelo 14.7, mas sim pelo 16. Sim. Anteriormente era pelo 16, que era a exatamente. utilização pelos adeptos das bandeiras de ideologia política. Agora é que estão a ponderar condenar pelo Agora estão a 17, condenar pelo 14.7. pelo 14.7, porque entendem que o Barcelona Tem deu tornado cobertura. recorrente, sim. Não, acima de tudo, porque eu acho que foi a questão da distribuição. Sim. Porque a distribuição é que eles entenderam, da parte do clube, que há um apoio direto. incentivo. Porque a utilização por um adepto de uma bandeira é muito, para além de ser muito difícil de controlar, como são as outras coisas, não era, é imputável ao clube em termos de reflexos. A distribuição já não é em termos de reflexos. Agora, quanto à questão de fundo, eu não posso deixar de concordar com o Fenha num ponto que me parece evidente, que é o facto de eu concordo que não se permitam manifestações políticas quando as mesmas tenham por fim o apoio a causas que afetem de alguma forma o Estado de Direito, os direitos humanos. Agora, estas pessoas entendem por bem que a Catalunha devia ser independente.
ao fazê-lo, não estão a pôr em causa ou a pôr em perigo ninguém, não estão a solicitar ou a pedir apoio para uma causa em que se pretenda fazer mal a quem quer que seja, único e exclusivamente estão a expressar uma opinião, uma vontade que a Catalunha seja independente. Não vejo, honestamente, como é que isto possa ser punido. Sei que está no regulamento e, de acordo com o regulamento, é punível. Pronto. Isso aí, Então, evidente. O que eu ponho em causa é a legalidade do regulamento. E ponho, aliás, tem graça que o Barcelona já pondera recorrer de uma futura sanção para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Claro. E falo, entendendo que, muito bem, há um regulamento, mas é como as leis que existem e que não respeitam a Constituição. Claro. As leis existem. Mas elas têm que ser tratadas inconstitucionais primeiro. Exatamente. Portanto, E há bem, muitas. Há não, muitas por aí. mas normalmente o que acontece é Que têm a que ser pessoa é. tratadas em Mas muitas coisas, concreto. muitas vezes o que acontece é uma pessoa é confrontada com uma lei ou com uma disposição que é inconstitucional, é punida por essa mesma lei, Exatamente. depois vai até ao Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional analisa E diz que é se a inconstitucional. lei é, ou se aquela norma é ou não é constitucional. E se, porventura, entender que não é constitucional, aquela lei não pode servir para punir quem quer que seja. O que o Barcelona, segundo o que o seu Presidente vem dizer, alega é que, no seu entender, o que se está a proibir aqui é a liberdade de expressão. A liberdade de poder exprimir uma vontade de um povo. Correto. Eu compreendo que se restrinja quando o objeto fim dessa manifestação viola, ele sim, direitos. E põe em causa princípios gerais. Agora, neste caso, não me parece, e tenho dúvidas, aliás, que se o Barcelona for até ao fim com aquilo que veio dizer que poderia eventualmente fazer, tenho dúvidas que o Tribunal Europeu, que apoia tanto a liberdade de expressão, permite e dá tanta liberdade a algumas coisas que se dizem, que esta manifestação pacífica, que não cria, e vamos ser realistas, quer dizer, ninguém se sente ofendido, porque eles entendem... Os espanhóis devem sentir isso. Não, o que os espanhóis entendem é que eles não têm direito a ser independentes. E dizem, e ninguém os critica por isso. Eles dizem que têm direito a ser independentes. Quer dizer, eu não vejo como é que isto... O que é que eu acho errado, por exemplo? Passam o hino de Espanha, eles passam todo o tempo a assobiar. Porque aí estão a pôr em causa algo e outros também. A questão não são só as bandeiras. Existe também essa questão do hino, o próprio hino da Champions, que tem sido assobiado. Mas aí, muitas vezes mas aí o hino da Champions é assobiado, não já por questões independentistas, mas porque algumas pessoas criticam... Pôr uma coisa. As bandeiras não são permitidas. Um dos equipamentos do Barcelona é com a bandeira autonómica. Será que o Barcelona pode utilizar essa... Já agora pergunto assim, pode utilizar essa bandeira política como equipamento? Não é uma bandeira política, é uma bandeira da região. Não. É um equipamento, é a bandeira autonómica. A mesma bandeira que é utilizada? A mesma bandeira que a UEFA que está a dizer que não é possível de ter num estádio. Eu recordo-me que em Portugal, noutros tempos, num jogo, uma Taça de Portugal, que muitos dizem que talvez tenha sido, infelizmente, a Taça de Portugal que o Benfica conquistou com mais pena para o país, que opôs o Benfica à Académica, não é? E onde houve grandes medidas para que os estudantes de Coimbra não fizessem nenhuma manifestação. E não fizeram. A Académica é que se equipou de branco, que era luta académico, coisa que as autoridades desconheciam. E isso foi uma mensagem política muito forte para o país numa outra altura, onde efetivamente os direitos humanos eram violados. E eu, com esta UEFA, pergunto-me se nessa altura haveriam sanções ou não haveriam sanções, então, para esses casos. Quero ouvir a tua opinião. Concordas com o Fanha e com o João? Concordo com o Fanha e com o João e vou até um bocadinho mais longe. Quer dizer, eu penso que entronca aqui no que estava a dizer o João. O Fanha depois acabou por não ir por aí, mas eu penso que se pode e deve ir por aí. E acho que se pode e deve ir pela necessária alteração do regulamento disciplinar da UEFA. Porque acho, de facto, e acompanhando o vosso raciocínio, que a UEFA, e não é só neste caso que tem sido já recorrente, acho que a UEFA vai para além daquilo que deve ir. Porque a UEFA, na sua gênese, foi criada e é pensada para organizar as competições desportivas e o correto funcionamento destas.
a UEFA não é nenhuma entidade político-económica e, portanto, eu acho que o seu raio de ação hoje em dia extravasa muito aquilo que é a mera organização das competições europeias. E este é um caso flagrante. Esta questão das bandeiras e da independência basca é uma questão que, no meu entendimento, extravasa muito aquilo que é o desporto. Claro que há casos excepcionais, que são os casos de apoio a causas que impliquem a violação de direitos humanos, o racismo, a xenofobia, com as quais o desporto não deve nem pode pactuar. E, portanto, seria absolutamente impensável, e a UEFA tem aí sim a obrigação de impedir, que tivéssemos um estádio onde os adeptos estavam a incentivar causas como o racismo e todo o tipo de causas que possam colocar em causa os direitos humanos. Aqui, como já se disse, e correndo o risco de repetir o que disseram já, trata-se de uma opinião política aparentemente legítima de um grupo de pessoas que não quer estar inserido na Espanha global, num território de Espanha global e, portanto, quer a sua independência. E o clube tem, no meu entendimento, tem este direito de apoiar essa causa. E não me parece que a UEFA se deva imiscuir, se deva ter intervenção nestas questões. Portanto, não deve haver uma ingerência da UEFA nestas questões políticas. E isto Mas a também... questão é, existindo este artigo... Não, isso eu não vejo. Eu penso que o João já deixou isso muito claro e eu reitero aqui. Quer dizer, que existir. Com o atual regulamento disciplinar, E ao Barcelona, o que pelo compete, 16, até antes de realizar todas estas manifestações, o que competia ao Barcelona era ter recorrido... Mas há aqui uma questão que é, pelo 16, que é como a UEFA parece que, aliás, pelo 14, número 7, que já há um pouco se falámos, que é a tal ofensa à dignidade, eu parece-me que é um caminho novo que a UEFA quer trilhar, que não vai correr bem, porque acho que por aí essa punição que a UEFA, pelo menos aparentemente tem vindo a público, pretende aplicar ao Barcelona, não vai correr bem porque não tem fundamentos para isso. E se calhar, indo pelo 14, pelo 16, e portanto, quanto a estas sanções pecuniárias, são sanções que o próprio Barcelona não terá muita preocupação em pagá-las, até porque o gosto que cria e portanto, o apoio que tem da sua massa adepta compensa bem estas sanções pecuniárias. Quando estiver em causa a perda de pontos ou a expulsão da prova. Mas eu acho que a UEFA não vai chegar tão longe, pelo menos com base neste... Quer dizer, porque desde que nós vimos o jogo de Barcelona, já vejo os jogos de Barcelona há alguns anos, sempre este tipo de bandeira existiu. Sempre. Por isso é que eu não entendo. Entendo, porque neste momento a causa se calhar está com mais força e, portanto, exige uma resposta mais premente. Mas se este artigo já existe há algum tempo, se estas bandeiras já existiam há algum tempo, era o porque mesmo. de repente do Barcelona, elas estão presentes e com grande presença. Eu acho que há aqui só uma questão, e há bocadinho na primeira parte falámos disso, que é a questão desta amplitude do direito desportivo ser cada vez maior. E penso, se não estou enganado, que o presidente do Barcelona, um dos vice-presidentes, disse que numa primeira linha, se lhes fosse aplicada esta sanção, o Barcelona iria recorrer para o Tribunal Arbitral Desportivo e, se necessário fosse... E eu parece-me que um tribunal arbitral, e portanto voltamos aqui à gênese da arbitragem, que são, nem sequer estamos a falar com pessoas com uma preparação jurisdicional, estamos a falar de árbitros. E portanto as exigências para ser árbitro não são nem de longe nem de perto as mesmas do que para ser juiz num tribunal. E portanto colocar um tema desta sensibilidade, desta importância à apreciação de um árbitro, eu penso que nem o próprio Tribunal Arbitral de Desporto de Lausanne, e o português por arrasto, mas agora em caso na arbitragem internacional, quando foi pensado, nunca foi para apreciar este tipo de questões. E nem os árbitros que lá estão, por muito competente que sejam em matérias desportivas, e são, agora não têm, no meu entendimento, a preparação necessária para apreciar este tipo de eventuais ilícitos, até porque, na verdade, nem haverá aqui E o Barcelona não pode recorrer diretamente ao Tribunal dos Direitos do Homem? Sem passar pelo TAS? Poderá necessariamente. Diretamente. Só pode fazer depois de escutar os meios internos. Por um Tribunal Arbitral dos Direitos do Homem... Para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem só pode fazer depois de escutar os meios internos. Internos é todos os meios necessários, ordinários. Tens que escutar todos os meios ordinários. Internos, porque normalmente a questão coloca-se
nos meios internos, mas nestes casos, todos os meios ordinários e o recurso para o Tribunal Regional do Desporto são meios ordinários. Quer dizer, é um meio portanto, só ordinário, depois eu disso... posso esperar dentro da UEFA, eu também tenho esse o direito do apelo. Enquanto ao Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne não posso garantir. Mas em Portugal, um tribunal de primeira instância, por isso simplesmente primeira instância, pode, não aplicar uma norma por entender inconstitucional. Claro. 2, pode não aplicar uma norma por entender violadora da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Claro. E, portanto, nem é necessário chegar a esse tribunal, porque Com certeza. qualquer juiz A jurisdição tem a obrigação de cumprir, quando faz as suas sentenças, de cumprir o que está na Constituição e o que está na Convenção. E, portanto, se entender que a lei, ainda que exista, como existe neste regulamento, viola estes dois instrumentos, pode não aplicar. Bem, hoje vamos ter mesmo que ficar por aqui, vamos também acompanhar este caso, ver qual vai ser a reação do Barcelona e se continuam a insistir, apesar dos avisos da UEFA, nesta causa e neste levar de bandeiras independentistas aos estádios nos jogos da Champions. Como dizia, ficamos por aqui hoje. Agradeço mais uma vez aos meus convidados. Voltamos para a semana para mais temas de direito de desporto. Boa noite.